23h13, galera! Tá tarde, né? Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar. Segundona, dia 21 de junho, esse ano que, ó, fez assim, voou. Boa noite pra vocês que já estão aí comigo. Hoje eu não escolhi nenhuma música em especial, vou deixar pra vocês. O que vocês querem que a gente escute agora? Eu coloquei uma estação aleatória aqui. Me fala aí pra mim, o que vocês querem escutar? Lembrando, sem música de corno, sem música depressiva, beleza? Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlia Luci, estou no cargo de deputada distrital, um cargo passageiro e um cargo que me dá muito orgulho de estar nele. Todos os dias eu acordo, me sinto muito honrada de estar nele e a gente trabalha intensamente. E eu não sou uma deputada de uma pauta só, sabe? Nem de duas, eu sou uma deputada de várias pautas. Mas eu posso resumir para você que o norte das minhas pautas é sempre a luta pela liberdade, a luta pelo respeito e também a divulgação do amor, né? Então, hoje pela manhã, por exemplo, o nosso dia começou com uma reunião com defensores de protetores de animais aqui. Infelizmente, o abandono de animais está altíssimo e gera uma série de problemas, né? Não apenas o bichinho, coitado. Imagina você ser abandonado, como deve ser horrível, né? Então, muitos bichinhos estão sendo abandonados, estão sofrendo, aí param de se alimentar, deixam de ser cuidados, aí muitos são atropelados, espancados, perseguidos por outros bichos. A gente ainda tem caso de zoofilia, acredite se quiser, muitas pessoas ainda abusam sexualmente dos animais, gente. É bárbaro, mas é um crime que ainda acontece muito. E nesse período de pandemia, muitas pessoas passaram muito tempo em casa e acabaram que não conseguiram lidar com seus bichinhos e estão abandonando. Então vamos deixar claro que não se pode abandonar bicho na rua, né? Uma vez que você adota um animal, você se torna responsável por ele e é necessário cuidar daquele ser, né? E quando se está com bicho também, hoje foi um dado que eu fiquei muito assustada. Vários protetores falaram para mim que muitos bichinhos são entregues no hospital veterinário do DF, assim, esquálidos, magérrimos, há muito tempo já não comiam, ou então já tinham um problema de saúde extremamente avançado porque os seus donos, os seus tutores não cuidaram bem dele. Então, gente, vamos lá. A gente precisa começar a ir trabalhando na cabeça das pessoas um conceito básico de responsabilidade. Se você não tem tempo, se você não tem dinheiro, se você não tem vocação, não adote bicho de estimação, entendeu? Porque eles merecem ser respeitados. Essa ideia de, vou adotar para ver se eu consigo me adaptar, para ver se os meus filhos se adaptam, não. Adote porque você de coração se responsabiliza por aquela vida, certo? Nós não somos superiores aos animais. Nós apenas temos racionalidade diferente. Nós somos diferentes, mas nós não somos superiores, né? Então esse é um problema muito grave que está acontecendo aqui no DF e, sinceramente, a minha perspectiva não adianta fazer mais lei. Nós já temos leis demais, né? Já tem lei para punir quem causa maus tratos, nós já temos lei para punir quem abandona, né? Então eu não acho que o segredo seja lei, eu acho que o segredo seja conscientização e seja parceria. Então, o que nós vamos trabalhar no âmbito da nossa Comissão do Meio Ambiente é exatamente o reconhecimento das empresas que demonstrem responsabilidade com esses bichinhos e apoiem a causa animal. Então, nós vamos criar um selo para identificar essas empresas e aí todo tipo de empresa. Vamos supor, é uma loja de roupa masculina e essa loja de roupa masculina doou uma grana para ajudar a ampliar um abrigo, né, de animais. Então essa empresa vai receber um selo. É uma loja de material de construção que doou para fazer o telhado de um abrigo. Todas essas empresas serão certificadas e a ideia é que as pessoas que tenham a causa animal como importante para si, né, elas comprem dessas empresas que têm a responsabilidade com o animal comprovada, né? Então nós vamos criar esse selo, nós vamos criar um site, nós vamos criar um Instagram
E se você é apaixonado pela causa animal, já entra em contato comigo que a gente já coloca você nesse circuito, porque sempre dá para ajudar. Se você puder ajudar, comprar um saco de ração já é muita coisa, entendeu? Porque tem muitos anjos, né, que recebem animais abandonados, mas as pessoas não têm dinheiro, então assim, elas não conseguem alimentar da forma como deveria ser. Então se você puder ajudar, às vezes você pode falar assim: Júlia, eu não quero ter um bicho na minha casa, eu não tenho condições de ter um bicho na minha casa, mas quero ajudar. Você pode ajudar de diversas formas, ajudar a comprar ração, ajudar a pagar um exame, ajudar nas redes sociais dessa iniciativa que a gente está fazendo. Então assim, o importante é se movimentar, né? Eu sei que nós temos diversos problemas com humanos, com crianças, com idosos. O que eu quero dizer para vocês é que são problemas que estão de uma forma concorrente. A gente não pode esperar começar a cuidar dos animais somente depois que a gente tiver resolvido o problema das crianças. Não, porque os animais estão aí e eles precisam do nosso cuidado também, né? Então nós que somos adultos, nós que estamos vivos, nós que temos saúde para cuidarmos uns dos outros, nós temos que nos engajar nessa pauta também, tá certo? Aí essa foi a minha primeira reunião da manhã na Comissão de Meio Ambiente, que eu sou presidente dessa comissão. Depois eu tive organização dos trabalhos internos do gabinete. Na hora do almoço eu almocei com o presidente da SEB, né? A SEB Distribuição, que foi privatizada agora, né? Ela já começa a fazer uma mudança muito grande em alguns processos aqui, mas uma outra parte da empresa continua no governo do Distrito Federal, e nós temos diversos projetos de interesse para tocarmos em parceria com a SEB, com uma ampliação de iluminação pública em diversos pontos do DF. Então, se você mora numa quadra que você sente que poderia ser mais bem iluminada, você pode encaminhar essa demanda para mim, que a gente, em parceria com a nossa equipe, nós vamos correr atrás do projeto e a gente pode destinar emenda para iluminar o local que você mora, tá certo? Eu coloquei esse filtro aqui que simula sardas, mas eu sou a pessoa que mais tem sarda no planeta, gente. É porque eu uso uma maquiagem um pouco forte, não dá pra ver as minhas sardas, mas meu rosto inteiro é cheio de sarda. Eu tenho sarda no corpo inteiro, na realidade. Vamos lá, vamos começar o nosso giro de notícias. Começando o Júlia Luci News. Deixa eu ver o que mais. Aí depois eu fui para Águas Claras, eu passei a tarde lá em Águas Claras e lá a gente tocou um monte de demanda, como o andamento do projeto de iniciativa, né, de construção do Parque Central e do Parque Sul de Águas Claras. Outras demandas também da região, como a construção da primeira unidade básica de saúde de lá, porque lá não existe. Águas Claras, por exemplo, essa é uma das notícias que eu vou trazer aqui. Águas Claras, gente, não tem nenhuma escola pública. Nenhuma escola pública instalada em Águas Claras. Então, assim, é um bairro que muitas vezes o governo pensa: eles têm dinheiro, eles não precisam disso. Mas é uma reclamação que o pessoal trouxe muito forte para mim, sabe? A necessidade de ter uma escola pública na região. E aí a gente vai trabalhar em torno disso também, né? Eu sempre explico para as pessoas, como meu mandato é de deputada distrital, eu não tenho condições de falar o seguinte: olha, eu vou fazer isso aqui dar certo. Infelizmente não está apenas nas minhas mãos, né? Nós temos uma série de parceiros que precisam ser acionados e esses parceiros precisam trabalhar também. E para tudo isso é necessário ter vontade política, né? Então, assim, o que a gente faz é correr atrás das coisas, dos projetos, cobrar de um lado, cobrar de outro, aí a gente mantém um ótimo relacionamento com as pessoas pra gente conseguir destravando as coisas. Foi assim que a gente conseguiu colocar emenda em todas as escolas do Recanto das Emas, em boa parte das escolas da Ceilândia, em escola de Planaltina, de Braslândia, destravar as nossas emendas também para o Hospital de Taguatinga, para o Hospital de Samambaia, para o Hospital da Asa Norte, que a gente conseguiu destravar na semana passada. Então, é construir a primeira unidade básica de saúde do Mangueiral. Então, tudo isso, gente, nossa, exige muito trabalho. São muitas as etapas para a gente conseguir destravar uma emenda, sabe? Não é simples. E é por isso mesmo que eu, Júlia, não prometo nada para ninguém. O que eu faço é me comprometer com aquela pauta. Eu realmente me comprometo com aquela pauta
E como a gente coloca muita energia, e como a gente trabalha de uma forma muito técnica, a gente tem muito sucesso, né? O Henrique tá aqui falando, viu o secretário de Goiás politizando o caso Lázaro e mandando o caçador que foi ajudar embora, o que achou? Gente, o caso Lázaro tá assim, virou um fenômeno, né, de cobertura da imprensa, a imprensa só quer falar sobre isso. Eu tô acompanhando, mas assim, como não está na minha competência, eu acho que já tem gente demais em cima do caso, eu confesso que eu não posso dizer nada no caso do Lázaro, entendeu? É Secretaria de Segurança Pública, nós temos 2 secretarias de segurança pública envolvidas, assim. O que eu posso dizer é que, infelizmente, é um caso que já se politizou, né? E pronto, já tomou as manchetes, então só se fala disso, só se fala disso. Na realidade, eu acho que o caso do Lázaro, o apelo da mídia em cima do caso Lázaro, óbvio que é um caso gravíssimo, não é um caso comum, isso é óbvio, é uma verdadeira tragédia que aconteceu. Esse cara é um bandido, né? Que todo mundo quer ver preso atrás das grades. Mas eu acho que o apelo que isso tá tendo na imprensa demonstra muito o que é o brasileiro, sabe? O brasileiro, modo geral, ele só quer ver notícia ruim. O brasileiro, no modo geral, ele quer ver o espetáculo, ele quer ver, nossa, você viu, que absurdo, pá, pá, pá. Sabe, é um apego à notícia trágica, é um apego à tragédia. Gente, pelo amor de Deus, o brasileiro precisa mudar a cabeça. O brasileiro precisa começar a querer coisas boas, ele precisa começar a ter vibração positiva. Porque enquanto a gente estiver nessa onda do medo, da revolta, da raiva, da crítica, do ódio, a gente não vai conseguir evoluir. Isso do ponto de vista individual é muito claro. Repare o comportamento das pessoas alto astral. São pessoas que dificilmente ficam doentes, são pessoas que têm relacionamentos legais, né? Conseguem ter prosperidade na vida do trabalho, na vida financeira. Ou às vezes a pessoa tem uma vida pobre, né? Mas é uma pessoa boa, ela tá feliz. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar, né, a ter uma cabeça voltada, né, pro que é positivo, para aquilo que é bom. Essa é uma mudança que a gente pode fazer do ponto de vista individual, da gente tomar essa consciência e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então eu particularmente, tem muitas vezes as pessoas me cobram falar de coisa ruim que tá acontecendo, né? Mas assim, eu acho que não, eu tô aqui porque eu quero trazer notícias, ruins também, lógico, comentar as notícias, mas eu também quero contestar essa programação, né? O Alessandro tá aqui dizendo, essa programação que nós temos de só buscar o ruim, de só buscar a tragédia, de só buscar o sofrimento, né? É importante a gente dizer, sofrimento não liberta. Sofrer não nos faz uma pessoa melhor. Quando uma pessoa sofre, ela não se torna superior às outras, entendeu? Então, sofrimento não é vantagem nenhuma. Então, gente, quanto antes a gente puder sair dessa vibração negativa, é melhor pra nós, beleza? Muitos comentários legais aqui. A gente tem pessoal de Sorocaba, boa noite. Pastora Leide Dantas, minha amiga querida, também tá aqui. A gente fez uma live super gostosa. O Dom Corleone Real tá falando aqui. Você realmente acredita ser possível uma terceira via para a presidência no ano que vem? Van Hatten seria uma boa, mas não vejo o Novo tendo governabilidade sem a reforma política sair do papel. Eu acredito que é possível a terceira via, sim. Eu acho. E tô sentindo essa mudança de humor muito recentemente. Alguns meses atrás eu diria pra... Alexa, próxima. Nossa, essa música é muito chata. Alexa, toca Chet Baker. Vocês não escolheram as músicas de vocês. Eu mesma vou escolher aqui. Perder a oportunidade.
Há uns meses atrás, se você me perguntasse assim, Júlia, você acredita na possibilidade de uma terceira via ganhar? Eu te diria, não. Agora eu já começo a enxergar diferente. A política é um céu que as nuvens estão ali e as nuvens se movimentam, entendeu? Então, às vezes você vai olhar para o céu e você fala, céu de brigadeiro, no caso nenhuma nuvem, né? Dá pra gente decolar. Ou então, vai chover, tem arco-íris, vai fazer sol. A política é a mesma coisa, é um céu com movimentações constantes. Então, hoje a minha leitura é, uma terceira via é sim viável, é sim capaz de ganhar as eleições. A terceira via tem condições de ir para o segundo turno, indo para o segundo turno ela ganha, entendeu? Porque eu acho que todos nós estamos cansados de extremismos, entendeu? Eu mesma não tenho condições, não tenho a menor possibilidade de votar numa pessoa, num cara que roubou o meu país, assim. Sabe, uma pessoa que já foi condenada, não importa se a justiça disse que a vara de Curitiba não era a vara correta. Não, sinceramente, acho que a gente que é minimamente esperto, né? A gente entende a jogada que há por trás das coisas, né? Então, assim, não tem a menor condição de pensar no PT, na minha opinião, nunca mais no Brasil, né? E não apenas por causa do Lula, eu acho que por causa de todo o histórico do PT, infelizmente, eu não tô dizendo que todas as pessoas do PT sejam ruins, pelo contrário, eu conheço pessoas muito boas dentro do Partido dos Trabalhadores, conheço mesmo, sabe? Pessoas que eu respeito, pessoas com as quais eu tenho diálogo, mas o partido em si não tem condições, né, de voltar ao poder mais. Eu realmente não quero ver o retorno deles mesmo ao poder, né? E o extremo que a gente está vendo na liderança do presidente Bolsonaro também não é positivo, né? Então, assim, infelizmente é muita raiva, é uma destilação de ódio o tempo inteiro, O brasileiro não é intolerante, entende? O brasileiro, ele é do diálogo. Então, eu acho que a gente precisa buscar um caminho do equilíbrio, um caminho do bom senso, um caminho do diálogo, um caminho que contemple as diversas opiniões no país, entendeu? Então, assim, eu realmente acredito que a terceira via pode ser eleita no ano que vem. Realmente acredito. Quem tá falando agora não é a deputada, não, é a cientista política. Galera, mamãe aqui é cientista política. Então a minha leitura de cenário é essa, tá? Aqui a Carol tá falando caminho com ética, né? Pois ética, bom senso, equilíbrio, né? Eu acredito que sim. Inclusive esse final de semana eu perdi 400 seguidores, né? Porque eu fiz uma análise do comportamento do presidente em relação aos 500 mil mortos. E assim, eu fui muito ofendida. Nossa, eu fui xingada. Muita gente, eu vou te deixar de seguir. Eu quero dar um recado para essas pessoas. Mais uma vez, porque eu já dei, né? Só que agora na minha live eu vou ser mais direta. Pare de encher o saco. Vai encher o saco de outro. Que é uma pessoa radical, não é Júlia Lucy. Júlia Lucy é séria, é transparente, é trabalhadora, entendeu? Age com convicção no que acredita, mas se tiver que mudar de ideia, eu também mudo de ideia, sem nenhum constrangimento. Se alguém me convencer que eu tava errada, eu reconheço o erro. Se precisar pedir desculpa, eu peço desculpa, eu reformulo a estratégia, isso acontece o tempo inteiro. Não sou dona da verdade, não sou dona da razão, eu sou uma pessoa aberta a aprender, tá certo? Então, assim, quem está incomodado, tá? Com os meus comentários em relação ao presidente Bolsonaro, não me siga. Vai encher o saco de outro, entendeu? Vai ser Zé Ruela de outro,
entendeu? Porque isso é ser Zé Ruela, desculpa, ser Zé Ruela, tá? Ser Zé Ruela. Então vai ser Zé Ruela de outro, não me enche o saco. Eu tenho muita gente maravilhosa, gente que tá precisando de mim, da minha atenção, entendeu? Pode falar, perdeu meu voto, não vote em mim, não preciso de votinhos medíocres. Eu tenho gente boa demais pra votar aqui, tá certo? Não me siga, não enche o saco e vá comer grama na fazenda que você quiser, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o bloco do Distrito Federal, tá? Aqui no Júlia Luci News nós temos 3 blocos de notícias. A gente fala sobre DF, sobre Brasil e mundo. E aí eu trago uma pincelada de economia, depois sempre eu trago uma notícia de economia, eu trago a treta do dia, né, que é a notícia polêmica do dia, e eu trago a notícia boa do dia também. Então a gente faz o Júlia Luci News, sabe? Em relação com esses 5 itens. Vamos começar aqui. Polícia Civil do Distrito Federal prende ex-companheiro acusado de matar a dentista Thaís Campos. Vocês viram que infelizmente foi mais uma vítima de feminicídio aqui no Distrito Federal, a Thaís da Silva Campos, 27 anos. Ela que estava atendendo, né, em Sobradinho, ela foi assassinada, né? E o suspeito ele não foi condenado ainda, né? Mas muito possivelmente é ele, é o ex-companheiro dele. De acordo com a Polícia Civil, né? De acordo com a Polícia Civil, ele é o autor do crime, né? Então foi preso. Ele está sendo interrogado na 13ª DP. Thaís foi morta a tiros a queima-roupa às 18h35 no domingo. As imagens da câmera de segurança localizada em Sobradinho mostram o momento do crime. A jovem foi atingida por pelo menos 3 disparos. Osmar fugiu em um Honda Civic. Olha que tristeza, gente. Olha, e aqui no DF, né? O Digão tá aqui. O covarde se entregou com o advogado, né? Infelizmente, a gente está vivendo muito essa realidade aqui no Distrito Federal, né? Muitas mulheres estão sendo mortas, entrando na estatística do feminicídio. Tem gente que vira e fala assim, eu não concordo com essa tipificação penal, porque quando uma mulher morre é a mesma coisa de um homem morrer. Olha, não é bem assim, tá? O crime de feminicídio, ele é caracterizado... É bem diferente de um crime de um homicídio qualquer. Porque quando uma mulher é morta, por exemplo, ali, a mulher é traficante e ela foi morta num acerto de contas, essa mulher não entra na estatística do feminicídio. Por quê? O caso dela realmente foi de homicídio, né? Se a mulher, no entanto, tiver sido morta numa circunstância de violência doméstica, né? A violência que ela sofreu não foi exatamente contra o indivíduo, foi contra a condição dela de mulher, né? Então, assim, não é comum. Quantas vezes você vê uma notícia, mulher mata o marido, pegou a arma e matou o marido, então deu uma facada no marido. Isso não acontece, né? Porque é um crime realmente de gênero. Então, a estatística de feminicídio, o crime de feminicídio, ele é importante de ser tipificado dessa forma, e é importante a gente entender o fenômeno que há por trás de um crime de feminicídio. Porque uma mulher morta, né? Porque uma mulher morta ali numa troca de tiros, ela é traficante, trocou tiros e morreu, é uma realidade, né? Uma mulher morta porque chegou em casa e o seu companheiro a matou, é diferente, né? O Fabrício tá aqui, não teve nada de feminicídio nesse crime, absolutamente nada. O crime está sendo investigado ainda, mas já está sendo classificado como feminicídio. É muito raro um crime como esse perder o status de feminicídio. O professor Diego Baeta aqui, caracterizado por razões de gênero. Matei por ela ser mulher, ou fato de violência doméstica ou familiar. Não é simplesmente por morrer uma mulher. Exatamente.
Não é porque uma mulher morreu é que é feminicídio. Não. É porque ela morreu numa condição, como foi muito bem colocado aqui, né? Numa situação de violência doméstica. Ou então porque é isso, né? Matei porque eu tenho ciúme, né? O cara, eu matei porque ela me traiu. Então ela matou, ela foi morta porque na condição de mulher, né? Então é um crime muito triste, infelizmente o DF tá vivendo muito essa realidade, não sei quem comentou aqui. Quem foi que comentou aqui? Que o feminicídio aumentou muito durante a pandemia. Aumentou demais. Aliás, a violência doméstica aumentou demais. As pessoas enclausuradas dentro de casa, muitos homens perderam o trabalho, começaram a beber. E aí a gente sabe, né, gente, que quando mistura álcool, muitas pessoas não sabem lidar com a bebida. E aí elas acabam realmente se descontrolando e cometendo violência. E é por isso que é outro assunto que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar mais. As pessoas estão bebendo muito. Me diga uma coisa, vocês começaram a beber mais durante a pandemia? Porque teve gente que não bebia praticamente, né? E começou a beber muito, né? Começou a beber muito. Esse foi o seu caso? Você começou a sentir um estresse e aí você começou a descontar o seu estresse na bebida? Porque se o brasileiro já bebia muito, ele passou a beber muito mais. E aí, gente, a bebida, a Mandius tá aqui, ó, álcool, drogas, emocional afetado, instabilidade. A bebida, gente, é uma porta para violência, né? É uma porta para violência. Vocês podem reparar que geralmente a violência doméstica ela sempre tem como combustível a bebida alcoólica. É por isso que a gente precisa conversar cada vez mais cedo com as crianças e com os adolescentes e explicar, olha, beber não é uma coisa, todo mundo bebe, vamos beber. Não, as crianças e adolescentes estão bebendo muito cedo, estão bebendo muito, estão banalizando. Se vocês observarem, gente, as séries do Netflix, comecem a observar o conteúdo das séries do Netflix. A pessoa acorda e no café da manhã ela já tá bebendo uma bebida alcoólica. Ela já tá no drink. Ela já tá na taça de vinho. Banalizou total. O corpo humano, ele não tá preparado para receber tanto álcool assim, entendeu? E os problemas são gravíssimos, né? É fígado atacado, é rim atacado, é estômago atacado, é o cérebro atacado. Porque a destruição que o álcool vai causando no cérebro é muito grave, né? Então, assim, comecem a assistir às séries do Netflix. Vocês vão ver a propaganda que eles fazem de uma forma subliminar para as pessoas beberem cada vez mais. Bebe, 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 bebe. Principalmente quem? Mulheres. Eu tô assistindo uma série agora, de vez em quando, assim, sabe? Porque eu tô cada vez assistindo menos séries também, sabe? Tô abrindo cada vez mais meu olho. Eu comecei a assistir aquela série Grace and Frank. E são duas mulheres que são amigas, os maridos eram casais, amigos, aí os maridos decidiram se divorciar porque eles decidiram casar entre eles. Então, assim, eles descobriram que eles eram gays e aí eles decidiram casar. Tá. E aí as mulheres acabam virando amigas. Ok. Gente, as mulheres, elas acordam tomando vinho. Qualquer problema que acontece na vida delas, elas já pegam a taça e já bebe. Ou então toma remédio. Eu vou tomar um remédio aqui porque eu preciso dormir. Gente, que loucura é essa? Quando você tem um problema, você tem que resolver o problema. Se você não se sentir preparado para resolver aquele problema naquele momento, então respira, raciocina, vai meditar, vai pedir ajuda para Deus, vai fazer uma caminhada, vai tomar um sol, vai dormir, né? Mas definitivamente não é beber que você vai resolver nada. Então as séries, elas estão com esse conteúdo extremamente perigoso. Vocês podem observar que está bem direcionado para as mulheres. As séries mais femininas
são as que mais mostram esse comportamento de usar droga. E aí o problema é que os adolescentes, eles estão crescendo com isso, eles estão vendo isso e achando tudo normal, entendeu? Introduzindo a bebida na rotina diária e não é, né? E não tem que ser comum, e não tem que ser normal, faz muito mal. E aí nesse período de pandemia, muitas pessoas começaram a consumir. Quem não usava começou a usar, quem já usava começou a usar mais. E aí vocês podem observar, a bebida traz sobrepeso. Bebida engorda muito, muito. Então, hoje um problema que nós estamos vivendo também é de sobrepeso. E sobrepeso, gente, é um problema de saúde muito grave, né? Eu fiscalizo os hospitais, eu vou na ala do Covid, né? Para ver como é que tá sendo a internação, eu entro na ala do Covid. E eu posso afirmar para vocês, 80% das pessoas internadas são obesas ou estão com sobrepeso. Então, vamos acordar. Ainda não tem pesquisa, tá? Eu até gostaria que tivesse pesquisa, mas eu, Júlia, observo que a maioria internado e morrendo de Covid, homem, a maioria acima do peso, sobrepeso ou obeso, tá? E se a gente fosse fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu diria que praticamente não tem vegetariano sendo vítima de Covid. Essa é uma suspeita que eu tô tendo, tá certo? De observações minhas, e eu quero ver. Eu queria que tivesse pesquisa, mas não tem pesquisa. Mas essas são 3 observações que eu faço, né? O Diego tá aqui. Atividade física, este sim, pesquisa não brasileira. Eu não entendi, Diego. Quem faz atividade física é menos vítima, é isso que você tá dizendo? Tá. A Simone, pela complexidade do momento, estão naturalizando o uso excessivo de muitas drogas. Exatamente. Então a pessoa fica presa dentro de casa, não faz atividade física, aí ela vai descontar em quê? Na comida e na bebida, né? O Iago falou, mas Júlia, a série reflete um comportamento social existente. Não é questão de ser propaganda, na minha opinião. É aquela ideia, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem que vem primeiro? Quanto mais você tem um comportamento refletido na série, mais esse comportamento se estabelece, se fortalece e mais pessoas acabam naturalizando aquele comportamento. Então, assim, eu, claro, compreendo que muitas pessoas adotam a rotina de beber o tempo inteiro, né? Mas eu sinto que é uma propaganda, sim. Eu sinto uma mensagem subliminar ali de fazer propaganda, sabe? Próxima notícia. Águas Claras tem 25 lotes destinados à educação, mas nenhuma escola pública, já comentei aqui com vocês. A ideia de que em Águas Claras, Águas Claras só tem gente rica, as pessoas não precisam de escola pública, não precisam de serviço público de saúde. Mentira. E eu tô fazendo uma defesa bastante acentuada de Águas Claras, porque o governo precisa dar o retorno para os cidadãos de Águas Claras, porque são contribuintes. Então, eles merecem, sim, ter serviços públicos à disposição deles, né? Imagina nenhuma escola pública, gente, num bairro com uma concentração de pessoas altíssima, né? E aí, eu tô lutando muito pela pauta de Águas Claras, viu, gente? Então, você que mora na cidade, saiba disso e compartilhe com seus vizinhos também, para vocês saberem que eu estou ali defendendo a cidade politicamente, mostrando ao governo que a cidade precisa sim desses serviços públicos de saúde, né? Secretaria de Segurança Pública lança painel interativo sobre feminicídios no DF, e aí até pegando aqui o gancho do comentário do Diego, né, Tavares, que ele perguntou: até quando vão morrer vocês, mulheres? Pois é, até quando os homens não entenderem, alguns homens, né? Vamos deixar bem claro, a grande maioria é super gentil, é honesta, é respeitoso. Mas ainda há muitos homens que se julgam donos das mulheres, que julgam que as mulheres são propriedade deles, né?
e acham que tem o direito de bater na mulher, de xingar a mulher e de matar. Então, enquanto a gente não trabalhar essa ideia, quantas as mães, né? Homens doentes, isso mesmo, Diego, né? Então, enquanto as mães e os pais não trabalharem na cabeça dos meninos que eles precisam respeitar, né? Que eles precisam respeitar as meninas da mesma forma que as mulheres não são objeto, infelizmente nós ainda veremos esse tipo de estatística acontecer. E muitas vezes não tem nada a ver com incompetência do Estado, né? Tem horas que simplesmente a pessoa tem ali, lógico, um histórico de violência, né? De violência verbal, mas ela pegou uma arma, geralmente é faca, né? E no momento ali de raiva acabou descontando e acabou matando a mulher, né? Então isso é muito importante, gente. Quem participa da criação de algumas crianças, né? Vamos influenciar positivamente, ensinar para as crianças que meninos e meninas têm que ser respeitados, que homens e mulheres têm que ser respeitados e cuidados e protegidos, que a força física superior do homem não pode ser utilizado para intimidar uma mulher, mas pelo contrário, para protegê-la, né? Obrigada pelo carinho do professor Diego. Fabiane, tá. Tá aqui elogiando. O Bruno Santos está aqui falando: a imagem do homem hétero tem sido atacada. Concordo com você. A própria postura do homem também, né? O homem, muitas vezes, ele se sente perdido. Nossa, será que eu abro a porta do carro? Será que eu me ofereço para pagar a conta? Será que eu protejo? Será que eu tento cuidar? Será que eu tô sendo invasivo? Tá havendo realmente uma confusão, assim, né? De comportamento. Mas eu acho assim, siga aquilo que você acha correto, sabe? Cuida com carinho, cuida com amor, proteja mesmo, né? A ideia da masculinidade, a gente tem a masculinidade que é tóxica, né? Que exige do homem um comportamento animalesco, e isso é péssimo, inclusive, para o homem, né? Mas existe a masculinidade saudável, porque homens e mulheres são diferentes, nós somos diferentes. Temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres, então do ponto de vista constitucional e legal, nós somos iguais. Mas sob todos os outros aspectos, nós somos diferentes. Biologicamente diferentes, emocionalmente diferentes, né? E isso é incrível. Não significa que a mulher é melhor que o homem, não significa que o homem é melhor que a mulher, significa tão somente que somos diferentes e que essas diferenças precisam ser respeitadas, né? E eu acho que a gente precisa entender que tem pessoas que pensam diferentes, tem mulher que gosta de um cara mais protetor, tem mulher que já não gosta tanto. Então eu acho que tudo tem que ser construído com base no respeito e no base no carinho, né? A Mandy está fazendo um comentário aqui muito coerente. Machismo também destrói muitos homens, destrói a sociedade em si. Destrói muitos homens o machismo, porque é o machismo que impõe ao homem, por exemplo, a necessidade de ter um salário maior que a mulher. Tem muito homem que termina um relacionamento com uma mulher porque ela começou a ganhar mais, porque ela conseguiu um emprego melhor que ele, e ele se sente mal com aquilo, né? Homens e mulheres, porque tem muita mulher que é machista também, e fala assim, eu não vou ficar com um cara que ganha menos do que eu, né? Isso é machismo também. Mulher também pode ser machista. Tem muito homem que, por causa do machismo, acha que tem que sair por aí pegando todo mundo, ficando com todo mundo, traindo, mentindo, como se isso fosse o máximo, né? Não, isso não é o máximo. Você não precisa fazer isso pra você ser macho. Assim como você não precisa chegar no estádio de futebol, o Digão tá aqui falando, né? Você não precisa chegar no estádio de futebol, beber todas e sair batendo em todo mundo. Pelo amor de Deus. Ser homem é diferente de ser animal, de ser um ignorante, né? Totalmente diferente. Então o machismo, ele é ruim pro homem também, né? Porque tira a liberdade do homem ser como ele é. E se o homem for sensível, e se o homem gostar de cozinhar, e se o homem gostar de fazer poesia, e qual o problema, né? Eu particularmente adoro homens
românticos, sensíveis, sensíveis, né? Adoro. Eu não acho que o cara deixou de ser homem nem um pouco, muito pelo contrário. Tem muito mais chance comigo, ó. Olha que homem sensível aqui. Ai, meu Deus. Eu tô escutando Chatmaker, tá? Júlia, gostei de te ouvir. Esse aqui é o Digão tá falando. Vou te dar uma camiseta do Vasco. Mulheres inteligentes torcem pro Vasco. Ai, eu torço pro Cruzeiro. Eu sou cruzeirense. E eu sou raposa. Já tenho meu time, obrigada. Mas eu sou cruzeiro, tá? Então tá bom, Secretaria de Segurança Pública tá lançando no site da Secretaria de Segurança Pública, né? A possibilidade de você acompanhar o painel ali do feminicídio no Distrito Federal, tá? Vamos lá. E lembrando que todo mundo aqui pode colaborar com o trabalho da polícia. Então, se você sabe que a sua vizinha tá sofrendo violência, denuncia, entendeu? Ah, mas a minha vizinha não vai gostar disso. Então, não avisa pra ela, faça a denúncia. Porque você pode estar salvando a vida dela, né? Então, colabore com a polícia, dê informações, ajude a buscar os suspeitos, né? A gente precisa apoiar o trabalho da polícia porque ela tem um trabalho gigantesco e por mais competente que ela seja, e nós temos a melhor polícia do Brasil, seja militar, seja civil, a gente precisa apoiar o trabalho da polícia, apoiar e respeitar, né? Distrito Federal vive um momento de regularização rural, urbana, de clubes e igrejas. E eu quero dizer que sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Turismo. E todos esses processos de regularização passam na nossa comissão, né? Então a gente tem um cuidado de conversar com as comunidades, de entender a necessidade das comunidades, de apoiar o desenvolvimento dessas comunidades. E o lugar que está passando pela maior regularização é Vicente Pires e Arniqueiras, né? Então é importante regularizar. Porque, primeiro, o Estado arrecada com a venda das terras, então gera caixa para o Estado. Segundo, que é possibilitada a instalação de água, de luz e de esgoto. Então, tem muita gente, por exemplo, que rouba energia elétrica, né? Porque não consegue instalar de uma forma legal a energia elétrica. Né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando isso com o presidente da SEB. É um absurdo, a pessoa está vivendo num lugar... Tudo bem, não é regularizado, tá? Mas ela tá vivendo, ela é um ser humano e ela precisa de energia elétrica, né? Então, se ela não consegue de uma forma oficial, o que ela vai fazer, galera? Ela vai fazer uma gambiarra, é óbvio, ela vai roubar energia elétrica. Isso é péssimo para a empresa, isso é péssimo para a pessoa que se coloca numa situação de irregularidade, que muitas vezes corre risco de vida para poder fazer o gato. Então, a gente precisa regularizar, ao mesmo tempo que nós temos que proteger as nossas áreas reservadas à proteção ambiental, né? Porque se a gente não cuidar disso, a gente vai ficar sem água, e essa é uma pauta que eu abracei e quero trabalhar intensamente com ela, né? Porque a gente está perdendo água no cerrado como um todo. Essa é uma notícia que eu vou trazer para vocês, tá? Próxima notícia. Estamos entrando aqui no Bloco Brasil, né? Bloco Brasil. Há um dia do prazo, Câmara aprova texto da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, galera. Então, o governo conseguiu. Essa aqui é uma vitória do governo. Por 258 votos a 136, tá? Foi aprovado na Câmara dos Deputados o texto da medida provisória que autoriza a Eletrobras a vender ações, fazendo com que o Estado seja minoritário. Hoje, e esse é o modelo de privatização da Eletrobras, é capitalização, né? O modelo de capitalização é o seguinte: a empresa lança ações dela no mercado e aí o mercado vai comprando essas ações, né? Então é esse o modelo. Hoje o Estado detém 60% das ações da Eletrobras e
com essa autorização aqui da privatização, o Estado vai passar a deter 45% das ações, né? O governo prevê a redução da conta de energia em 7,36%, mas tem gente que não acredita nisso, porque diversos custos estão sendo embutidos nessa privatização. Claro que a oposição diz que a energia vai aumentar, né? O fato é que Estado não tem que ser empresário. O Estado não é um bom gestor. O Estado é incompetente, né? Então a gente precisa, né? O Iago tá aqui. Privatização, melhor. Desestatização. Sim, com certeza. É um processo de desestatização, né? Mas como tá indo mais pra mão do privado, é privatização também, né? Aí a proposta chegou na Câmara, a Câmara votou. Inclusive, muitas pessoas não entenderam, mas o Partido Novo votou contra as alterações que foram feitas na Câmara dos Deputados. Ele teria votado favorável se fosse com o texto original encaminhado para o governo, mas o partido não concordou com as alterações e votou contra. Aí, meu amigo, foi um escândalo. Partido Novo tá votando contra a privatização. Que absurdo! Não, ele votou contra as mudanças que foram feitas, né? Enfim, olha, gente, no Brasil, caramba, a política é complicada porque as pessoas geralmente elas não querem entender o que aconteceu. Elas querem se agarrar a um rótulo, elas querem se agarrar a um meme e aí pronto, a vida delas é aquele meme, entendeu? Então assim, não importa o que acontece, não importa a explicação, não, é o rótulo, é o meme, pronto, acabou. E aí isso torna as discussões muito rasas, o entendimento das coisas muito raso, né, muito empobrecido, e aí fica difícil da gente evoluir, né? Aí o texto do MP foi para o Senado, foi feita a alteração e como o prazo ia esgotar amanhã, dia 22 de junho, hoje foi convocada uma sessão extraordinária na Câmara para aprovar, né, as mudanças que foram feitas no Senado e foi o que aconteceu, né? E aí amanhã vai ser votado no segundo turno, né? Aí tem todo aqui o modelo, já expliquei para vocês que é um modelo de capitalização, o BNDES está participando também desse processo, algumas alterações que foram tiradas, ok. Notícia do Brasil, notícia que saiu onde? Vamos ver, no Metrópolis. Presidente Bolsonaro diz que só na fraude o 9 dedos volta. Quem é 9 dedos? Galera, quem é 9 dedos? Hein? O Mauro tá aqui. Voto impresso não trará mais transparência. Voto impresso trará confusão, incerteza e insegurança para o sistema que funciona 100% bem. Voto impresso é retrocesso. Simples assim. Pois é, e tem um custo enorme. O Iago Ruas tá aqui. 2 bilhões para isso, eu até seria a favor se não tivesse faltado dinheiro para a educação e saúde. Pois é. Por isso que a gente fala, né? O fundo eleitoral, o ano passado. Desculpa, pessoal. O fundo eleitoral do ano passado de 2 bilhões de reais, né? 2 bilhões de reais num país quebrado, num país super endividado, e os partidos receberam 2 bilhões de reais para fazer campanha. Complicado, né? Partido Novo não usa esse dinheiro, viu, galera? Se você acha isso um absurdo, então vote no Partido Novo, porque a gente já não usa dinheiro público. Amandius está aqui. Independente de que voto é no país, todo político mal intencionado vai dizer que é fraude, vulgo Peru. O Gabriel Maia Guedes, cortina de fumaça, deputado, essa acusação do presidente. E aí o Barroso tá intimando, né, o presidente a apresentar, né, essas provas. E aí tá ficando uma situação chata, porque ele tá acusando, mas ele não tem prova, né. Matheus tá aqui, Bolsonaro toca a corda no pescoço por conta do senador Flávio. Andréia, gostei dessa música no fundo, é jazz, é Chet Baker, que eu amo.
Vamos caminhar aqui. Gente, eu quero comentar essa notícia. Essa notícia é muito absurda. Muito absurda. CPI do Covid no Senado, certo? Certo. Não vou entrar na discussão se a CPI é séria, se a CPI não é séria. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, tá bom? Eu só quero comentar a seguinte notícia. Gente, eu tô sentindo uma dor estranha no meu braço. Na minha mão e no meu braço. É estranho. Acho que vou ter que fazer um exame. Tá muito estranho. Rosa Weber, olha que notícia absurda. Rosa Weber suspende convocação de governadores pela CPI do Covid. Vamos lá. A CPI do Senado decidiu convocar os governadores. Por quê? Porque os governadores receberam muito dinheiro federal. Cadê? Estão querendo ver você. Milo! Vem cá, Milo! Vem cá! Os governadores receberam Os governadores receberam muito dinheiro federal para cuidar do Covid, né? Então, portanto... Vem cá, vem, amor. Peraí, rapidinho. Olha o tamanho desse gato, gente. Sabe quantos quilos ele pesa? 5 quilos. Ele pesa 5 quilos. Ele é lindo demais, Me alimenta, humana. Não, ele já foi alimentado. Ele come o dia inteiro. Olha o tamanho da barriga dele. Peraí, amor, olha aqui. Olha o tamanho da barriga dele. Olha a gordura. Tudo isso aqui é gordura. Eu sou gordinho. E olha como a pelagem dele é bonita. Ele é todo tigrado. Aí aqui dentro ele é branquinho. Parece que ele colocou um terno e uma camisa branca e luva branca também. E aí, gente, o Milo dorme comigo toda noite, né? Aí ele dorme assim, bem no meu rosto. Aí quando eu acordo ele faz assim, ó. Ele passa a mão em mim, né, amor? Aí, voltando aqui, né? A Rosa Weber falou o seguinte, que os governadores não têm que ser obrigados a ir para a CPI do Covid. Aí vários governadores foram convocados, né? Vou falar aqui os estados para vocês que foram convocados. 17 estados. Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, né? E aí agora a Rosa Weber falou o seguinte, não é obrigatório mais a ida dos governadores. Ah, pelo amor de Deus, gente, é uma vergonha. Faltou o Distrito Federal nessa lista. Ah, tá, o Distrito Federal. Entendeu? É uma vergonha. Como é que o governador não pode ser convocado dentro de uma CPI? Aí o argumento, claro que os advogados desses governadores entraram, né, no Supremo, dizendo que eles não deveriam ser convocados e tal, que isso seria mais uma hipótese de intervenção federal nos estados, e como não está previsto na Constituição, o Senado não pode fazer essa intervenção. Mas convenhamos, que intervenção federal o quê? Se o recurso é federal, o Senado tem total competência de fiscalizar, cara. É uma verdadeira vergonha. Quem não deve, não teme. Que coisa horrorosa. Aí a Procuradoria-Geral da União, a PGR, entrou com recurso dessa decisão, argumentando que os governadores podem sim ser convocados, considerando que o presidente, né,
da CPI, que é o Omar Aziz, disse que a não convocação dos governadores vai paralisar e inviabilizar o cumprimento de parte do objeto da CPI, que é a apuração de irregularidades na aplicação de recursos federais no combate à pandemia. Gente, é um claro exemplo da atuação do Poder Judiciário que extrapola e muito o papel do Judiciário. Porque, convenhamos, se o Senado Federal decidiu que quer escutar os governadores, por que o Supremo tem que se imiscuir nessa questão? É uma decisão política e o Supremo não tem que fazer, não pode entrar no ato de um mérito político-administrativo como esse. Então, assim, é uma verdadeira vergonha isso, entendeu? É uma verdadeira vergonha essa decisão da Rosa Weber. Não faz sentido nenhum, o recurso é federal, então, portanto, deve ser sim objeto da CPI, né? Aí, o presidente da CPI falando assim, os governadores, Omar Aziz, né? Os governadores foram convocados na qualidade de testemunhas, não de investigados, com o objetivo de colaborarem com a elucidação dos fatos e com o aperfeiçoamento da legislação em situação de calamidade pública decorrente da pandemia. Não se está a tratar tampouco de possível indiciamento de autoridade com prerrogativa de foro. Então, assim, eles estão indo na qualidade de testemunha. Nesse caso, eles não podem ser indiciados, né? Então, não está quebrando foro, não está atingindo nada previsto na Constituição. Somente eles precisam colaborar como chefes do Executivo Estadual, eles precisam colaborar, né? Vergonha. Aí o Augusto Aras, que é o procurador-geral, disse, abre aspas, ao utilizar, guardar, gerenciar ou administrar recursos da União, os gestores estaduais e municipais, incluindo governadores e prefeitos, não atuam na esfera própria da autonomia dos entes federativos. Ao convocar um governador de estado para prestar depoimento sobre a utilização de recursos federais, uma CPI instalada no âmbito do Congresso não causa, portanto, nenhum desequilíbrio federativo, afirmou Aras, e eu concordo totalmente com Augusto Aras. Concordo totalmente. Vergonha essa decisão da Rosa Weber. Vamos lá, notícia do Brasil também. Eu já falei aqui um pouco desse assunto. E aí eu já tô encerrando a live, tá certo? Já é 00:20 já. Desmatamento avança no Cerrado e faz crescer risco de apagão elétrico no Brasil. Gente, isso aqui é um assunto que eu tô trazendo, tô comentando e já tô fazendo as devidas parcerias pra gente conseguir avançar nessa pauta, né? Mas o que tá acontecendo? Como houve o desmatamento de grandes áreas no Cerrado, né? Muitas nascentes secaram, porque se você acaba com a mata, você acaba com a nascente. Então houve um desmatamento muito intenso no Cerrado. Muitas pessoas pensavam assim, o Cerrado não é importante, o Cerrado é um bioma pobre, não tem problema desmatar o Cerrado. Ledo engano, o Cerrado ele tem uma biodiversidade por metro quadrado maior do que a Amazônia. Sabia disso? O Cerrado ele é um bioma extremamente complexo, extremamente rico e que guarda a chave para uma série de tecnologias, principalmente na área de medicamento, que a gente ainda não chegou a explorar, que a gente não estudou. Então, como o desmatamento foi muito intenso, né, para dar aí espaço para atividade agropecuária, a gente perdeu nascente e aí o fluxo das nascentes que alimentam o Rio Paraná, principalmente, e em sua maioria nascem no município de Cristalina, Goiás, acabaram morrendo e aí o fluxo de água para o rio também diminuiu, né? E aí qual é o resultado? Nós temos os rios que são fonte, né, necessárias para a produção de energia elétrica. A gente tá perdendo volume de água
Consequentemente, o governo está tendo que acionar as termoelétricas e aí a energia está ficando mais cara e nós estamos correndo o risco, tá, de termos mais um apagão elétrico. Então, gente, é muito triste, assim, a falta de responsabilidade no manuseio dos recursos ambientais, né? E aí eu já fui conhecer um projeto de revitalização de uma nascente lá em Cristalina, numa fazenda maravilhosa, Sangapuyã. E aí a nossa intenção é exportar esse modelo de preservação de nascentes para outros locais também. Se você se interessa por essa pauta, venha fazer parte com a gente, tá? Pode ser nosso voluntário, ajudar a plantar árvore, ajudar a cuidar dessas árvores, ajudar a recuperar as nascentes. Vamos produzir água, tá bom? Tô tendo vários comentários aqui. O Franklin tá aqui. O rio Araguaia, que nasce no Cerrado, é o rio que tem a maior variedade de espécies de peixe do Brasil. Olha aí. Tá vendo? O Rafa Lages. Boa, Júlia. Esse assunto tem que ser discutido. E a destruição concedida pelo governo também, com certeza. E a falta de fiscalização, né? E a concedência do governo, né? Que é o que está acontecendo. Vamos lá, o Milo já tá me chamando aqui, galera. Bloco de economia, o dólar fecha em queda e cai ao menor patamar em mais de um ano. Ele recuou 0,92% e hoje ele está valendo R$ 5,02. Houve um recuo, mas ainda é muito alto e isso traz um impacto muito grande, né? Aqui na nossa economia, porque nós temos muitos produtos, cotados em dólar. Então, quando a gente tem o dólar alto dessa forma, a gente encarece bastante a produção de alguns produtos e serviços, mas favorece a exportação, né? Porque quando você tem a moeda interna desvalorizada, nosso produto lá fora é mais barato. Então é mais fácil vender lá fora. E esse é um dos motivos porque a balança comercial brasileira está superavitária. Porque os nossos produtos estão muito baratos lá fora, né? Então é bom por um lado para quem exporta e é ruim para todo o resto, né? Para quem precisa comprar insumos importados, para quem precisa comprar máquina importada, né? Para também o preço da gasolina, considerando que o barril de petróleo é cotado internacionalmente, então se o dólar tá alto, a gente vai pagar mais caro em tudo. Se a gasolina encarece, todo o resto encarece, né? Então assim, houve um recuo, mas ainda insuficiente para diminuir de uma forma considerável mesmo o preço do dólar. Essa notícia estava no G1. Uma notícia agora do Metrópolis. Guedes quer taxar lucros e dividendos em 20% para compensar o imposto de renda. Essa proposta foi apresentada pelo Guedes como uma forma de compensar a perda que viria da redução do imposto de renda, na realidade, do aumento da faixa isenta do imposto de renda, né? Então, para você isentar mais pessoas do imposto de renda, é necessário você apresentar de onde você vai recuperar essa grana, né? E aí, nesse caso, o que o Guedes sugeriu foi você taxar os lucros e dividendos em 20% para compensar o imposto de renda. Olha, essa é uma discussão complexa, eu não vou entrar nesse assunto agora não, tá? Depois eu vou comentar essa notícia. O Arthur tá aqui falando, tá cansadinha já na segunda, né? Tô. Porque puta merda, desculpa a palavra. Hoje foi desde cedo, gente. Hoje eu não parei. Sério. Eu não parei nem um minuto de trabalhar hoje.
Eu não tive nenhum momento. Eu acho que nem a hora que eu fui ao banheiro eu consegui parar de trabalhar. Porque eu vou ao banheiro no telefone, né? Conversando. Agora que tem um fone, então é mais higiênico, né? Então eu não parei de trabalhar nenhum minuto. Tô cansada. Mas eu vou dormir bem agora, eu vou descansar. Amanhã eu tô nova em folha. Pois é, então ele quer aumentar aí, ele quer taxar em 20%. Vamos ver. Governo estuda ações para estimular a contratação de mulheres e de jovens. Mas aí nas próprias palavras do secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Bruno Bianco, esse estímulo não será feito por meio da imposição de cotas, mas sim um estímulo positivo, um estímulo financeiro positivo para que as pessoas contratem jovens e mulheres. Eu gosto muito dessa ideia. Muito dessa ideia. Depois eu falo melhor sobre isso também. Vamos direto pra treta do dia, galera. Treta do dia envolve, não diretamente, dessa vez não foi a família Bolsonaro que protagonizou, né? Mas envolve o presidente Bolsonaro. O senador Randolph Rodrigues, que é da Rede do Amapá, estava sendo vacinado no seu estado. Aí chegou um apoiador do presidente Bolsonaro usando uma máscara com a foto do presidente, filmando o que ele estava fazendo. E aí começou a xingar. Vocês estão fazendo aquela CPI uma verdadeira piada. É uma piada, vocês são os palhaços, o que vocês estão querendo fazer com essa CPI? Aí o Randolph falou o seguinte, eu vou prender o presidente. Aí ele, você não vai prender o presidente que nada. Aí o Randolph Rodrigues, vou sim, porque ele é um assassino, genocida. Aí a pessoa, você é um bandido. Quem tem que morrer é você. Quem tem que ser preso é você. Aquela coisa alto nível, high level, high society, high love, high politics. Ai, gente do céu. Socorro, Brasil. Pois é, né? Aconteceu esse bate-boca, essa é a treta do dia. Uma coisa a gente precisa admitir, né, gente? É aquele teatro. Aquele teatrinho. Ai, meu Deus. O Diego tá aqui. Por que não prende o Lula? Pois é. Eu acho que ele deveria nem ter saído da cadeia, né? Mas é bom que ele vai ser derrotado nas urnas. Galera. E a notícia boa do dia? Encerrando aqui com uma música alto nível que nos lembra que a humanidade pode ser criativa, pode ser iluminada, pode ser feliz. Não é mesmo? Humanidade nasceu para crescer, nasceu para criar, né? Não é para ficar nessas agressões constantes, pelo amor de Deus. Ao som de Chet Baker, eu anuncio aqui que os Estados Unidos... Ih, tinha a treta do novo presidente do Irã com Joe Biden. Não dá tempo de falar, amanhã a gente pode falar um pouquinho mais, né? Deputada, o povo quer saber, você tá namorando? Eu não falo nada. Então, olha só. Notícia boa do dia. Refugiado nigeriano de 10 anos virou mestre nacional de xadrez nos Estados Unidos. Olha! Que gracinha! Esse menino, gente, o Tani Adewami, que morava com a família em um abrigo para sem-teto em Nova York, aprendeu a jogar xadrez aos 7 e aos 8 anos ele já virou campeão estadual de Nova York, na categoria dele. E agora,
né? Ele ganhou o título de mestre de xadrez. Olha que coisa linda. E para poder participar da competição, né? Após a vitória, o seu treinador criou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar o garoto e seus pais. Em 2 dias, a vaquinha arrecadou $104 mil, com a ajuda de quase 1.800 pessoas. Olha que lindo! Palavras dele. Fiquei muito feliz por ter vencido e conquistado o título. Eu realmente amo finalmente ter conseguido. Ai, que linda! Essa é uma notícia boa e a outra notícia boa também, né? Gente... o pessoal tá aqui discutindo se eu tenho tempo pra namorar. Gente, o que é bom a gente sempre arruma tempo, né? Sempre arruma tempo. Quem quiser ser voluntário no plantio de árvores, é só falar comigo no direct, tá bom? A Ana Carolina, me chama pra jogar vôlei. Eu não tô indo jogar vôlei. O Lachman, Tinder pra Júlia na live. Deputada, Amandius tá com ciúme de mim com você. Arthur, muita gente sentiu falta da sua presença nas lives, viu? Gente, cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Ele está de volta! Ele voltou! Galera, então vamos lá. Mais uma notícia boa para encerrar. Distrito Federal recebe mais 96,7 mil doses da vacina AstraZeneca. Top. Agora eu espero que a gente consiga realmente vacinar, né? Porque tem gente que diz que vai vacinar e não vai, né? E acaba desistindo. Então, por favor, gente, agendou, vai vacinar. Tem tanta gente pedindo priorização na vacina, tem tanta gente querendo tomar essa vacina. Então, vamos tomar logo esse trem, vamos acelerar logo esse processo pra gente tocar a vida com um pouco mais de normalidade, né? O Pet Vitorino aqui, escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Eu já fiz essas 3 coisas. Eu acho que se você escrever mais um livro, plantar mais uma árvore e ter mais um livro, você pode ter mais uma vida, então, né? Você já está construindo seu crédito para a próxima vida, né? Pessoal, muito boa noite. Eu quero agradecer a presença de vocês. Já passou de 1 hora de live. Muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada demais pela presença. Sempre muito bom esse horário. E eu tô percebendo aqui... Qual foi a treta do Bolsonaro na entrevista? Eu não tô sabendo que treta... Não sei o que é isso. O que ele fez agora, meu pai eterno? Meu Deus. Quero dizer o seguinte. Se vocês estão acordados até agora, pode ser que vocês estejam com uma dificuldade de dormir. Então vamos lá, gente. Entra no YouTube e coloca lá no YouTube meditação guiada para dormir. Aí você escolhe a meditação guiada que te parece mais convidativa, tá? Ambiente totalmente escuro, caminha limpinha, organizada, né? Deita e coloca ali a música perto de você. E você vai começar a escutar aquela meditação. E aí você rapidinho vai dormir, tá? Não tome remédio. Não fique grudado na televisão. Fuja das séries do Netflix. Vamos buscar ter uma vida mais saudável, mais conectado com as pessoas. E não com séries e não com redes sociais. Beleza? Muito obrigada pela presença. O Arthur, além de ser meu amigo já de anos, a gente trabalhou junto agora na Câmara, né? Então, nosso caso é antigo, né, Arthur? Olha aqui a Ana Carolina, toma chá de valeriana. Olha, essa eu não conheço. Deu vontade de tomar um chazinho, eu vou até tomar um chazinho agora, né? Muito obrigada pela presença. Fica aí o convite para vocês irem no nosso gabinete, tomar um café com a gente,
comer um pão de queijo gostoso, tá? Vai ser um prazer receber vocês. Amanhã eu tô cedo no Recanto das Emas, visitando as escolas, que nós colocamos as nossas emendas. Todas as escolas do Recanto das Emas receberam emenda parlamentar nossa, né? Então, amanhã eu vou lá dar uma verificada, a gente vai tirar as fotos, conversar com alguns apoiadores também. Depois eu tenho um almoço super estratégico pra gente fazer um projeto de recuperação dessas nascentes. E depois eu tenho sessão plenária também, tá bom? Muito boa noite pra vocês, gente. Fiquem com Deus, tá? Deus proteja vocês, tudo de bom. Muito obrigada. Super beijo. Boa noite. Tchau.